Oi gente, salve Maria, o meu nome é Lívia. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a história de Santa Joana d'Arc, na nossa série Santa Juventude. Joana nasceu em 1412, nasceu na França. Era filha, morava com os pais, era filha de camponeses, trabalhadores e morava também com a sua irmã. Joana sempre foi uma criança, uma menina assim, muito alegre, muito cheia de Deus. E ela queria estar sempre próxima de Deus, cada vez mais. Então, a cada pecado que ela cometia, Joana queria confessar aquilo para que ela pudesse reconciliar com Deus. Com seus 13 anos de idade, Joana começou a ouvir uma voz e ela escreveu essa voz assim: Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a governar. Eu ouvi a voz do lado direito, quando ia para a igreja. Depois que ouvi esta voz 3 vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Depois ela descobriu que essa voz era de São Miguel Arcanjo. Nessa época, a França passava por uma guerra, que era a Guerra dos 100 Anos, e era uma guerra com os ingleses, onde a Inglaterra tentava tomar a França para si, e a França deixaria de existir como país. Numa dessas guerras, né, a irmã dela foi morta, a irmã dela foi abusada, enquanto tentava esconder a Joana. Joana viu toda essa cena e foi algo muito marcante para ela. A guerra já acontecia há 75 anos e quando Joana completou seus 17 anos, ela ouviu da voz que seria a hora dela agir. Então, Joana saiu da casa de seus pais e foi atrás de Carlos VII, a quem deveria ser rei naquela época, da França. Então ela conseguiu chegar nele, né, depois de algumas tribulações, e ela contou tudo a ele, contou as visões que ela tinha, contou a voz que ela ouvia, né, e de que era vontade de Deus que ele fosse rei da França. Só que ela deveria liderar os exércitos naquela época para que eles pudessem ganhar a guerra. E assim foi feito combinado, né, então ele deixou nas mãos dela o exército e ela teve grandes vitórias. Só que Joana, por ser mulher naquela época, por alguns ela era criticada, discriminada, e por outros ela era muito admirada, né? Joana era uma jovem muito bonita, ela era inteligente, era forte, né? Era uma mulher muito sábia, e ela ganhou grandes vitórias, e assim, então, o rei Carlos VII foi coroado como rei. Como Joana tinha uma prática muito grande de se confessar, de comungar, de estar próximo de Jesus, toda vez que ela ia pra guerra, ela fazia a mesma coisa com os guerreiros, né? Ela falava pra eles se confessarem. Tinha os padres lá, então eles se confessavam, comungavam, né? E se aproximavam mesmo de Jesus. E com isso ela teve grandes vitórias e ela passou a ser muito admirada por grandes líderes também, porque os planos dela nunca falhavam, os conselhos de Joana sempre davam certo. Então, o rei foi coroado. Uma parte era da França mesmo, só que uma parte ainda pertencia à Inglaterra. Então, Joana, mesmo depois de ter ganhado, ela não parou, ela continuou vivendo aquele chamado de Deus, continuou na luta. Só que o rei foi ingrato e assim o rei não cumpriu com a sua promessa, que era dar mais homens a Joana para que ela pudesse continuar liderando os exércitos. E enquanto ela tentava lutar por uma cidadezinha, ela foi pega e foi levada a um tribunal, um falso tribunal, liderado por um bispo corrupto na época. E eles queriam que ela confessasse na frente de todos, contasse as visões que ela tinha e a voz que ela ouvia. Porque naquela época ela era muito condenada e eles achavam que era mentira. E como ela negou, ela falou assim que só deveria ter contado a Carlos VII, a quem se tornara rei depois, né? Então eles insistiram muito e ela negou. E ela foi condenada por bruxaria e heresia naquela época. Então ela foi queimada em praça pública, viva, amarrada a um tronco. E enquanto ela estava sendo queimada ali, ela não tirava os olhos do crucifixo, né? Um martírio mesmo. E o quanto Santa Joana tem a nos ensinar, né? É uma santa que viveu mesmo uma santa juventude. É uma santa de calça jeans, porque naquela época, por ela ser mulher, ela era muito condenada, muito julgada, principalmente nesse falso tribunal, junto com os homens, né? Falava que ela usava aquelas armaduras, que aquilo era roupa de homem. Ela chegou a cortar o seu cabelo curtinho, como de homem mesmo, para que ela pudesse ser aceita, para que eles não tratassem ela diferente. Então ela viveu mesmo uma santa juventude. E o quanto ela nos ensina, né? Porque é muito bonita a prática dela de confessar, de estar sempre querendo reconciliar com Deus.
Então ela tem muito, muito mesmo a nos ensinar. Se alguém se interessar depois, pode procurar o vídeo dela no YouTube. O vídeo não, o filme. A gente também manda o link se alguém quiser pelo direct. Santa Joana d'Arc, rogai por nós.